Olha aí, mais um vídeo, mais um comparativo, só que eu não vou falar de SUV, prometo. Vou falar de carro compacto que a gente tem dinheiro para comprar ultimamente, né? E esse aqui, ó, modelo inédito no mercado é o Honda City Hatchback, que chega agora aqui na configuração topo de gama Touring. E ele vai enfrentar nada mais, nada menos que o líder do mercado, o Hyundai HB20. Eu fiz esse vídeo de comparação no começo do ano e agora, ó, menos de 6 meses depois, a Hyundai mudou tudo. O HB20 já está na linha 2023, tem novo visual, muito mais invocado e muito mais equipamentos. E agora ó, a gente inverte a pergunta, será que aquele carro lá é páreo, é competitivo frente ao City Hatchback? A gente vai refazer esse comparativo com o novo visual, né? Até porque agora ó, tá frio demais. Então, bora se aquecer e começar a comparar esses dois modelos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Jornal do Carro. Eu sou o Eugênio Augusto Brito e tô aqui, ó, com um novíssimo Hyundai HB20, Hyundai HB20 2023. A Hyundai já pula um ano aí na sua linha, pouquíssimo tempo depois, na linha 2022, tinha chegado lá em março, em abril, e a gente tem a primeira configuração hatchback que está aqui, e depois, daqui a algumas semanas, a configuração sedã desse novo modelo também, que mudou bastante no visual frontal, visual traseiro e principalmente lá dentro, com muito conteúdo novo. E é por isso que a gente está refazendo esse comparativo aqui, ó, com o Honda City. Pois é, eu não vou falar especificamente do visual dele, sei que tem muita gente que não gostava do outro, que a gente também que achava ok, vou falar disso lá no nosso canal do Instagram. Então se você quiser dar um pulinho lá e dar uma olhadinha, a gente troca essa ideia sobre o visual e você me diz também se gostou ou não, tanto lá quanto aqui nos comentários do vídeo, beleza? O fato é que o carro mudou, está muito mais invocado e tem um feeling muito mais premium com essa dianteira. E com isso ele também cresceu, porque ela é muito mais bicuda e mais alta que a dianteira anterior. Com isso, o carro agora tem 4 metros e 1 centímetro de comprimento. Só que aqui, ó, no entre-eixos, que é o que dá o espaço dentro da cabine, nada mudou. Continua um tanto acanhado, são 2 metros e 53. Outro acerto da Hyundai, pelo menos no visual, está aqui nas novas rodas. Rodas Aro 16, bem mais interessantes, bem mais bonitas, e o perfil do pneu também mudou. Na traseira, que também mudou, a gente vê que está tudo muito mais interessante e futurista, né? Lanternona de uma peça só, parece até SUV da Audi, né? Pois é, a gente vai falar disso lá no Instagram também. E a gente tem aqui a tampa do porta-malas, só que isso não mudou não, né? 300 litros de capacidade, é um porta-malas até que interessante para essa fatia de mercado aqui. Continuando falando de porta-malas, a gente vem aqui para o City, né? Isso não mudou, o carro é o mesmo e a gente sabe que o porta-malas é a porção inferior desse modelo aqui, né? É a área do ponto fraco, porque ele tem 32 litros a menos do que o HB20, essa medida continua. Agora, de resto, o City é um carro muito maior e muito mais interessante, porque são 2,60 aqui de entre-eixos, é entre-eixos de carro médio. Com isso ele oferece muito mais espaço. Lá no HB20, espaço para 4 adultos no máximo. E aqui a gente tem espaço tranquilo, confortável para 5 adultos. Hora de falar aqui de equipamentos. Estou a bordo da cabine do HB20 2023 e se você achar que a grande modificação foi lá fora, foi no visual, né, que ficou bem mais invocadão, bem mais retilíneo e futurista, se enganou. A maior modificação dessa linha está aqui dentro, está na cabine e na verdade ó, está aqui na conectividade com o seu smartphone, porque agora o Blue Link teve uma ampliação, não só no tempo de gratuidade, que agora vai de 6 meses para 3 anos, que é muito interessante, né? Então a gente tem essa possibilidade de ligar o motor do carro à distância, fazer já a climatização da cabine também e operar o carro, né? Verificar se está tudo certo antes de chegar aqui na cabine. E quando você chega, o carro está ligadinho e funcionando, você percebe também que tem modificações aqui, ó, no painel de instrumentos, que agora é totalmente digital e também tem muita informação. Qualquer coisa que você faça aparece ali no painel do carro. Então, se eu dei certo, ele indica ali normalmente, mas tem alguns avisos também. Liguei o limpador de para-brisa, ele indica lá a velocidade do limpador que está funcionando, como é que está atuando. Tem várias indicações e isso é coisa de carro de luxo também, que é para dizer tudo que o carro tem, o que está funcionando ou não, de forma muito mais clara, muito mais direta e segura para o condutor. Aqui no painel de entretenimento nada mudou, a gente tem a central flutuante,
ligada com Android Auto e Apple CarPlay com ou sem fio, 8 polegadas, né? Uma central de acionamento até que bem interessante, bem rapidinho, só que eu acho que já podia ter tido uma atualização aqui, ela podia ser inclusive um pouquinho maior, até para acompanhar esse novo painel de instrumentos. Novidade também aqui na central do ar-condicionado, que finalmente é digital e automática, e é por isso que você já pode controlar isso à distância também, remotamente, com o seu smartphone. E falando em smartphone, tem uma mancada aqui, a gente finalmente tem uma bandeja de carregamento rápido, sem fio, por indução, só que ela fica aqui, ó, embaixo de todo o console central, super escondidinho ali, você não enxerga o seu celular, o que é bom no trânsito, só que eu vou te garantir, ficar tão escondido, você vai esquecer o seu celular no carro várias vezes. Estou usando esse carro aqui há mais ou menos uma semana e eu esqueço o meu celular ali embaixo, na bandeja, carregando todo santo dia. Então vai acontecer com você também, te prometo. Enfim, outra coisa que me deixou meio assim também é que, apesar de parecer muito mais tecnológico, inclusive no volante, tem todas as teclas aqui multifuncionais, e eu já falo delas também, além das aletas de troca de marcha que eu acho meio desnecessárias para essa faixa de carro. A gente tem aqui, né, o acabamento que me pareceu empobrecido. O HB20 2022 tinha um acabamento mais interessante, tanto em cores, quanto em texturas e quanto em montagem. Aqui a bordo do City Hatchback agora para mostrar as diferenças. Ih, esqueci meu celular no HB20. Pera aí que eu já volto. De volta com o aparelho, a gente percebe inclusive na batida de porta aqui, né? O Honda City Hatchback é muito mais premium e traz essa sensação muito presente. Batida de porte mais suave, a gente tem aqui o acabamento. Partes em plástico duro, tudo bem, mas é tudo muito mais bem executado em alguns pontos, muito mais clean em outros, mas é tudo classudo no geral. A gente percebe isso na qualidade de acabamento, no cheiro aqui da cabine, cheiro de plástico muito mais interessante também. E claro, nessa percepção aqui, ó, de que você tem mais espaço para cotovelos, para ombro, para cabeça, tem mais visibilidade, o carro é muito mais arejado e mesmo sentadinho aqui bonitinho, ele parece mais estável e você tem essa sensação de que o carro não é torto, não é penso e de que o banco te abriga bem. Aliás, essa é uma tecnologia da Honda aqui para os assentos e para os bancos. Eles não só são mais longos e mais largos do que lá no HB20, do que em outros modelos compactos, mas ele também acerta melhor, ó, abriga melhor a sua lombar e com isso você fica muito mais tranquilo para longas viagens. Agora, se você for falar de tecnologia, a gente tem um problema, né? Peguei meu celular lá no HB20 e coloquei aqui, mas ele não tem bandeja de carregamento sem fio, porque ele também não opera assim, ele depende do fio para você usar Android Auto, Apple CarPlay. Eu estava vendo aqui, depois que você conecta uma primeira vez, faz toda a configuração, ele até funciona sem fio, porque o Android Auto já está meio que atualizado para isso, o Apple CarPlay também, mas funciona cheio de picotes, todo intercortado, né? Todo esquisito, porque essa central aqui, apesar de ser um baita avanço para a Honda, como eu já falei anteriormente, ela não é a melhor do mercado, poderia ter um pouquinho mais aqui de software para operar melhor. De toda forma, ar-condicionado também automático e digital funciona muito bem, e a cereja do bolo está aqui, né? No volante que vem lá do Accord e nessa tela de instrumentos que mistura painel analógico com painel digital, menorzinho, não é como agora o do Hyundai HB20 2023, mas tem muita informação e muita informação decente aqui e de forma muito direta para o motorista também. Olha aí, é hora de botar o HB20 2023 em movimento, porque se o carro decaiu um tanto em acabamento e manteve o mesmo tamanho interno, um ponto onde ele ficou gigante foi em tecnologia, como eu já falei, mas principalmente em tecnologia de segurança. É o que a Hyundai chama de Smart Sense, o pacote semi-autônomo, pelo menos aqui para a versão topo de gama Platinum Plus. Como é que isso funciona? Ele tem aqui, ó, na frente do retrovisor, câmeras e sensores, mas também tem sensores na dianteira e na traseira do veículo, e com isso ele vai lendo o trânsito ao longo de toda a sua dinâmica de condução. Então, além dos tradicionais controle de tração, de estabilidade, auxílio de rampa, aqui dentro ganchos Isofix, ele ainda complementa isso com 6 airbags, novidade aqui para essa configuração do HB20, e também, como eu falei, com esses sensores que auxiliam desde esse momento aqui, ó, quando você começa a manobrar para sair com o carro, se eu der ré, por exemplo, ele vai ler o tráfego traseiro, tem indicações aqui no meu painel de instrumentos, e vai dizer se tem algum veículo passando ou não, além, claro, da câmera de ré que aparece aqui, apesar dos gráficos serem estáticos. Eu preferia que o gráfico fosse móvel, que auxilia muito mais nesse movimento. Além disso também, se eu colocar o dele, vai fazer essa mesma leitura para frente, dizendo se tem algum carro muito próximo que eu não estou vendo, né, fora do meu campo de visão, nesse momento de manobra mais lentinha, mais devagar. E fora isso, ainda tem o auxílio
de luzes. Então ele me dá, além de ligar o farol automaticamente quando entra numa área de sombra, ele também faz esse facho por farol alto e baixo de forma automática para não acabar ofuscando outros motoristas e também pessoas que vêm no sentido contrário ao carro. E o principal está aqui, em velocidade um pouquinho mais elevada a partir dos 40 por hora. Ele não tem ACC, tem um controle de cruzeiro padrão, piloto automático convencional, que só funciona a partir dos 40 por hora, só que ele faz a leitura de outras faixas, como eu já falei, do trânsito à frente. Então se você se distraiu, ou se você está acelerando demais enquanto o carro da frente não está tanto, ó, ele avisa com um bip bem estressante até, e com indicações, aqueles gráficos que eu falei que o carro tem aqui, que te diz se você está andando mais ou menos, eles ficam pulsando na cor vermelha, para te avisar que o carro da frente parou e você não prestou atenção. Se você não agir, além de tudo ele aciona o freio. Fora isso, como eu já falei, leitura lateral, tanto para manter o carro na faixa, quanto também para indicar outros veículos no ponto cego. Isso tudo é de forma ativa. Então se eu soltar a mão aqui, ó, ele está mantendo o carro centralizado e vai atuando no volante de forma ativa. Fora isso, leitura de ponto cego. Então ele fica monitorando os veículos que passam, se algum deles estiver fora do campo de visão dos espelhos, ele avisa da forma que eu acho mais correta, que é, primeiro com bip, e além disso, o alerta visual ali no cantinho do espelho retrovisor, bem melhor do que algumas marcas estão fazendo atualmente com a câmerazinha aqui no centro do painel de instrumentos. Em termos de comportamento dinâmico, a gente tem poucas mudanças, mas elas existem. Falar primeiro de motor. O motor é o conhecido 1.0 TGDI, é o Turbo Flex, 3 cilindros, 120 cavalos máximos, torque de 17,5 kg máximos, e é um torque que, apesar de na ficha dizer que ele entra cedo, ali por volta dos 1.500, na prática é agora que ele aparece, ó, por volta de 2.200, 2.300 giros. Então você tem aquele delay, né? Aquele gap do turbo que muita gente conhece. Por conta da nova lei de emissões de poluentes, a Hyundai mexeu nesse motor aqui e colocou um start-stop. Então nessa situação aqui, ó, o trânsito parou, o carro desliga o motor automaticamente também, fica tudo zerado, justamente para poupar combustível e para emitir menos poluentes. E a outra mudança, como eu já falei, fica por conta das rodas. As rodas cresceram e o perfil do pneu mudou, e com isso parece que a Hyundai não fez a configuração de suspensão muito bem. Eu sinto o carro muito mais, vibrando bastante e fazendo mais ruídos aqui internamente também. Talvez por conta exatamente dessa diferença entre a calibração de suspensão, de amortecedores e do novo perfil de rodas e pneus. Isso, claro, diminui o conforto bastante, não só na cidade, mas também na rodovia. A gente vê isso em valetas, vê isso também em comportamento de curva. É uma questão de acerto aí que talvez a Hyundai tenha que pensar em fazer um pouquinho melhor, talvez já para a linha 2024. Passando aqui para o Honda City Hatchback, quanta diferença já no feeling. Como eu falei, é um carro que parece realmente ser de uma categoria superior em tudo. Se você der a seta aqui, ó, você percebe que a própria manobra tem um cliquezinho mais suave, mais gostosinho. Realmente é outra percepção, fora aquilo que eu já falei, de espaço, de conforto, sensação de banco. E o carro é muito suave, muito silencioso também. Você não percebe nada do trânsito lá fora, e o que tem é um barulhinho bem leve, que vem lá do cofre do motor, mas super pouquinho. É um carro realmente que deixa muito mais tranquilo, muito mais confortável. Agora, vamos falar dos recursos semi-autônomos aqui, porque a Honda tem, nessa configuração de topo, a Touring, o que ela chama de Honda Sense, que são esses mesmos pacotes de leitura de sensores e de câmera de todo o ambiente em volta do carro. E ele tem ACC também, ou seja, ele faz a leitura de distância e também de velocidade do carro que está à frente. Só que tem uma questão aí, só funciona a partir dos 40 km por hora na aceleração, e quando você está freando ele desarma tudo a partir dos 30 km por hora. Então na prática, aqui na cidade, é como se fosse igual ao do HB20, que não é um ACC, é só um piloto automático comum, ou pior ainda, é como se não funcionasse, porque se você tem que ter o trabalho de frear o carro, não serve muito, não adianta muito ter ACC. Vale, é claro, para a estrada. Na estrada você seta a velocidade e deixa lá e o carro opera tudo de uma forma constante. Mas ele faz a leitura também das faixas de rolamento, além dessa leitura de velocidade do ACC, só que não opera de uma forma tão incisiva, tão ativa quanto lá no HB20. Ele é mais suave, tá aqui, tá funcionando, já tá lendo as faixas, mantém centralizado o carro também,
Só que, como eu falei, não é de uma forma tão incisiva quanto no HB20. Agora, o principal que, claro, é o comportamento dinâmico do Honda City, que é o comportamento exemplar. O motor dele é aspirado, só não é turbo, flex 1.5, são 126 cavalos, então é um pouquinho mais potente que o HB20 e o torque é um pouquinho menor, são quase 15,5 kg de torque, dependendo do combustível que você usa. O City é muito interessante de guiar. A suspensão, como eu falei, é mais suave, mas não é só para questão de buracos e valetas, não. Ela deixa o carro com esse movimento aqui bem tranquilinho, só que quando você precisa fazer uma curva com mais ímpeto, o carro vai muito bem. Não aderna, não entorta tanto. É um carro de comportamento muito gostoso, muito ágil mesmo, e instiga você a pisar um pouquinho mais, a andar um pouquinho mais, a fazer a curva, né, com um pouquinho mais de força. Um carro muito gostoso mesmo. Claro, não é para ser esportivo, nem, né, não chega a tanto assim, mas é um carro com um comportamento dinâmico bem interessante, muito mais interessante do que o HB20. Agora, o ponto fraco desse sistema semi-autônomo do Honda City está, na verdade, na câmera de ponto cego. Só tem de um lado, do lado direito, ou seja, do lado esquerdo aqui do condutor, não existe ponto cego para a Honda e ela funciona muito mal. Ela é muito lenta e ela invalida, se você estiver usando o GPS aqui, as imagens do mapinha. Então o que eu faço? Já entro no carro, ó, aperto aqui ajustes, vou em Lane Watch e desligo. Para mim essa câmera aqui, esse auxílio de ponto cego, não serve de nada. E aí você pagar 10 mil a mais no carro pelas funções semi-autônomas para desabilitar uma delas, né, acaba ficando meio incoerente. Fechar então esse comparativo falando de preços, claro. E se pouco menos de 6 meses atrás a grande questão era que o HB20 completão era bem mais barato que o City de entrada, agora com a linha 2023 desse cara aqui as coisas mudam um pouco de figura. A versão de topo, Platinum Plus do HB20 2023 acaba tendo o mesmo valor que a versão XL de entrada do Honda City Hatchback. Começa ali em 118 mil e pouquinhos e com pintura que você paga a parte também, acaba empatando, ficando ali nos 120 mil reais. Agora, se a gente for comparar as duas versões de topo, essa versão aqui, a Touring do Honda City Hatchback, acaba custando quase 130 mil reais, então continua ficando com aquele intervalo de 10 mil reais. E é essa conta que você tem que fazer. O HB20 tem esse visual mais invocado, é muito mais conectado lá na cabine, tem muito mais recursos semi-autônomos, né? E com isso a gente tem esse pacote tecnológico muito mais apurado do que o Honda City aqui. Só que é um carro muito mais duro, tanto no acabamento quanto na direção. E se você preza por espaço, por tranquilidade, por muito conforto e por um ambiente, um aspecto realmente premium, né, para o seu carro e para o seu dinheiro, aí não tem jeito. Esse cara aqui é o que entrega tudo isso de bandeja. Então é essa conta que você tem que fazer. Você quer mais tecnologia, um carro que é um pouquinho menor, mas acaba sendo mais econômico, ou você quer um carro que é mais espaçoso mesmo, tem muito mais um ambiente premium e ainda anda, faz curva muito bem. Então, essa escolha, me diga aí nos comentários o que você achou, qual dos pacotes você acha o mais interessante para o seu bolso, para o seu dinheiro, para a sua garagem. E se você gostou do conteúdo, não esqueça, né? Compartilhe nas suas principais redes e deixe também aquele joinha que sempre fortalece. Então, se agasalhe aí, se abrigue muito bem e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!